Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 14 de dezembro de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 12 do nosso trimestre, cujo tema será A Hora da Glória, a Cruz e a Ressurreição. O texto que nos acompanhará durante toda a semana, o texto principal, encontra-se em João capítulo 18, verso 37, que diz assim: Pilatos perguntou, então você é rei? E Jesus respondeu, o senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Na lição dessa semana, nós teremos a oportunidade de entender um aspecto extremamente importante dentro do contexto do Evangelho de João. Toda a narrativa do Evangelho, ela vai culminar com o processo de crucificação de Jesus. E João, ele vai mencionar que há uma expectativa em relação àqueles que seguem a Jesus. Há uma expectativa de que Jesus se torne rei, a expectativa de que ele se sente sobre o trono de Davi, que ele expulse os romanos, que ele se torne um Messias todo-poderoso. Entretanto, na perspectiva de Cristo, seu momento de glória não seria o sentar-se no trono. Até porque ele tinha deixado o seu trono para vir e tornar-se um de nós. Seu momento de glória foi a cruz. Bom, para a gente poder entender, eu sei que esse é um assunto que gera algum tipo de dificuldade de compreensão, até para a gente desdobrar um pouquinho mais essa temática, nós vamos gastar alguns momentos da nossa lição tentando entender o que é que se passava na mente de João quando ele coloca a cruz e a ressurreição no centro da sua narrativa. Continua aí, que a gente já volta para conversar mais sobre esse tema. Se há uma coisa que se pode falar a respeito do Evangelho de João, é que desde o capítulo 1, João vai preparando seus leitores para aquilo que seria a hora de glória de Jesus. É interessante que existem vários momentos no mesmo Evangelho, onde Jesus, bem como vários dos interlocutores que têm ali algum contato com Cristo, vão falar a respeito da glória. E Jesus vai mencionar, ainda não chegou a minha hora, ou a minha hora ainda não é chegada, chegará a hora em que o Filho do Homem será glorificado. As pessoas, quando ouviam isso, opa, vai chegar a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado, eles pensavam no que especificamente? Na lição da semana passada, a gente tocou um pouquinho nesses assuntos. Eles tinham algumas ideias pré-concebidas em relação às Escrituras. Eles imaginavam que Cristo Jesus se tornaria o rei. Eles esperavam que todos os textos que mencionavam a glória do Messias pudessem se cumprir ali, em Israel, enquanto Jesus Cristo venceria os romanos, os expulsaria das suas terras, e então Israel voltaria a ser o centro do mundo, como havia sido na época de Davi e de Salomão. Entretanto, quando Cristo falava a respeito da sua hora de glória, ele tinha outra coisa em mente. Desde o capítulo 1 do Evangelho de João, que João vai mencionar que Cristo nasceu para morrer. Jesus começa a morrer no Evangelho de João já no capítulo 1. Todo o processo de preparação que João vai fazer com seus leitores, tentando demonstrar que Cristo veio para morrer, vai ser apresentado. Por exemplo, quando Cristo Jesus vai falar sobre a parábola do bom pastor, ele vai dizer, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. As ovelhas reconhecem a sua voz. E eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Dou a minha vida para reassumi-la depois. Você percebe o tempo todo Jesus está falando na sua morte. A sua hora de glória, na verdade, na sua interpretação, na sua maneira de tentar se expressar, é exatamente o contexto da cruz. É interessante quando nós olhamos para os evangelhos, todos eles apresentam a morte de Cristo Jesus. Mas cada um deles apresenta a morte de Cristo numa perspectiva. Todos eles, cada um deles, tinha uma ênfase. Eles queriam provar um ponto de vista, sob uma perspectiva diferente, até porque escreviam para públicos diferentes. E quando você vai olhar, por exemplo, para o Evangelho de Mateus,
Mateus ele vai enfatizar que a morte de Jesus cumpria aquilo que as escrituras do Antigo Testamento mencionavam. É tanto que por isso ele vai, vez após vez, enquanto Cristo Jesus está nas suas horas finais, ele intensifica isso. Até porque essa é uma característica que vai aparecer desde o começo do seu evangelho, que ele vai dizer, e para que se cumprissem as escrituras. Mas agora, nas horas finais de Jesus, ele vai intensificar isso. Ele está tentando provar um ponto. A morte de Jesus cumpre as escrituras. Marcos, ele vai destacar o paralelo entre o batismo de Jesus e a cruz. Jesus está sendo batizado no sofrimento. Até porque quando Marcos vai escrever, ele é o primeiro dos evangelhos a escrever, dos evangelistas a escrever, ele está escrevendo para um povo que está sendo perseguido, que está passando por situações realmente complicadas, uma igreja que, aonde quer que vá, encontra hostilidade, principalmente por parte dos judeus, e já naquela época, por parte de alguns romanos, que para poder ganhar alguma vantagem junto dos grupos de judeus das respectivas cidades aonde o cristianismo se encontrava, eles iam perseguindo os cristãos. Então, Marcos, quando está escrevendo, ele está mostrando, olha, na vida de Jesus, a cruz, que é um sofrimento, foi um batismo também, um batismo no sofrimento. E por isso a ideia dele é dar forças para que aqueles que estão sofrendo olhem para aquilo que Cristo Jesus enfrentou e também tenham forças para enfrentar seja o que for, no mesmo poder e força de Jesus. Lucas, por sua vez, ele vai se concentrar na cruz como uma fonte de cura e salvação. Jesus, ele morre para poder resgatar, redimir a humanidade, para fazer com que a humanidade que estava perdida para sempre, a humanidade que estava enfraquecida pelo pecado, pudesse agora encontrar uma fonte de cura e de salvação. Ele está escrevendo para um público gentil, um público que não tem tanto conhecimento das escrituras sagradas como os próprios judeus. E por isso ele vai mostrar Jesus como o segundo Adão. O segundo Adão, que é Jesus, ele vem para poder vencer onde o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão trouxe sofrimento, dor, doença, morte para a humanidade. O segundo Adão, ele veio para curar a humanidade. E a fonte de cura no Evangelho de Lucas é a cruz. Uma coisa é fato, nos evangelhos sinóticos, a cruz é o centro. Entretanto, quando nós vamos para o Evangelho de João, o Evangelho de João tem outra perspectiva. No Evangelho de João, a cruz ela vai representar a intronização de Cristo Jesus. Durante todo o Evangelho, o João está preparando os seus leitores para entender o momento de glória de Jesus, enquanto os discípulos, bem como aqueles que seguiam a Jesus, esperavam que ele se sentasse sobre o trono de Davi. A sua entronização foi na cruz. É claro que esse conceito ele está ligado com a hora que é mencionada de forma repetitiva no livro, no Evangelho de João. O conceito de entronização é claro que é uma imagem irônica, uma vez que a crucificação era uma forma de morte extremamente vergonhosa para aqueles que eram condenados a passar por essa situação pelos próprios romanos. Mas esse contraste de João, essa ironia, é a seguinte: Jesus ele morre em desprezo, mas isso representa a sua entronização como Salvador da humanidade, para se tornar o responsável pela humanidade e se tornar o líder absoluto da família humana e poder resgatar aqueles que uma vez foram abraçados e arrastados pela rebelião. Ele precisa ser entronizado e a sua entronização é no contexto da cruz. Nessa semana, nós teremos a oportunidade de poder entender um pouco melhor isso. Uma coisa é fato: em todos os evangelhos, o centro da narrativa é a cruz. Os evangelistas podem ter apresentado esse relato sob perspectivas diferentes, mas uma coisa é fato: a cruz é o centro do cristianismo. Concordo com a Bíblia quando ela vai mencionar que se tirarmos a morte de Cristo, ou seja, a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus do evangelho, então não sobra evangelho nenhum. Se Cristo não morreu e não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Porque também nós não poderemos morrer para a velha vida e renascer por uma nova vida em Jesus. E muito menos ter a esperança da ressurreição em Cristo Jesus. Nessa semana, vamos entender melhor esse conceito. Para já, eu te convido para orar comigo.
Obrigado, Senhor, por tua palavra e por sabermos que Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Morreu para cumprir as Escrituras, morreu para nos curar, morreu como uma espécie de batismo no sofrimento, mostrando para cada um de nós que através da sua morte e do sofrimento que ele experimentou, nós podemos ter a força necessária para enfrentar seja o que for. Também entendemos que a cruz foi a entronização de Jesus como Salvador da humanidade e queremos que ele seja o nosso Salvador e Senhor. Ajuda-nos a podermos olhar para a cruz nessa semana, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?